Ô, ô Elahá, Oi. nas palestras, às vezes, lógico que o palestrante, ali, o expositor, ele fala menos de si, né? Sim. Mas aqui é uma oportunidade que o público gosta bastante de saber o início, né, na doutrina. Se, vamos supor, no seu caso, você já veio de família espírita, como que Uhum. a doutrina te conheceu, você conheceu a doutrina e ela te encontrou, né? Sei. Olha, não, eu não venho de lar espírita. Minha mãe é judia. Minha mãe é judia e meu pai não era judeu. Meu pai é um homem que gostava de estudar as diversas ciências das leis naturais. Então, meu pai lia de tudo. Meu pai lia as mais diferentes obras espiritualistas que você possa imaginar. Meu pai, muito jovem, entrou para a maçonaria e ali ele teve acesso a uma literatura um pouco diferenciada. Ele se apaixonou por aquilo, sabe? Então a gente tinha em casa obras, principalmente de religiões antigas orientais, praticamente tudo. Então tinha as Veda, Vedanta, Mahabharata, Bhagavad Gita, obra de Lobsang-Rampa, obra de Krishnamurti, Carlos Castaneda, Osho, Eliphas Levi. Na casa do meu pai era cheio desse negócio. E minha mãe judia, né? E minha mãe oferecia para a gente as notícias do Antigo Testamento e meu pai falando essas coisas transcendentes do mundo que imponderável, né? E minha mãe só tinha uma preocupação, que a gente não se aproximasse de cabala, porque no entendimento dela, da geração dela, a cabala era um conhecimento muito perigoso e que poderia enlouquecer as pessoas. Então ela não deixa. Não, vocês estudem o que quiserem, você não pode estudar cabala. Ah, tudo bem. E aí quando eu fiz, lá pelos meus 13 anos, meu pai, eu sou o quarto filho, meu pai não fez isso com meus irmãos mais velhos, mas comigo ele fez. Ele disse: Olha, você está fazendo 13 anos, está na hora de você começar a estudar coisas que são importantes para a vida. Tem aqui minha literatura, vou te passar um livro para começar a ler, que é bom você começar a ler isso. Aí o primeiro livro que ele me passou era O Pensamento do Buda. Aí eu fui ler e eu lia e conversava com ele. Ele está na rede, já está lendo, o que é que tu está vendo? Ah, isso é bom, bota isso aqui e tal. Aí eu terminei de ler, agora você vai ler Krishna. Aí me passou o Bhagavad Gita. Aí foi me passando, aí eu fui lendo Vedas, Bhagavad Gita, Tao Te Ching, Carlos Castaneda. Eu li muita coisa desses caras, li muita coisa. E ele ia me passando, eu ia lendo, ia passando, eu ia lendo. E um dia ele me passou um livro verde, dessa grossura assim, enorme. Ele chegou e disse: Ó, lê esse aqui, que esse aqui é muito bom. O nome do livro era Dogma e Ritual da Alta Magia. Aí eu, não quero ler isso aqui não, pai. Ele, por quê, rapaz? Tô te dando o que é bom. Eu digo: não, mas é um negócio de magia, eu não gosto de magia. Isso aqui eu não gosto não. Eu gosto de ler assuntos espirituais, mas magia eu não gosto não. Rapaz, não tem magia. Já te dei um livro ruim? Não, nunca me deu. Então lê. Não, não, não vou ler. Aí ficou aquela briga, lê, não lê, lê. Ah, tá muito chato, não vou te dar a pasta mesmo livro para ler. Então escolhe um aí e tal. Não, porque eu leio aquele ali, mas esse aqui eu não vou ler. E eu nunca li esse livro, o Dogma e Ritual da Alta Magia. Aí quando eu já estava com meus 16 anos, ele disse: ó, meus 15 anos, tá na hora de você começar a ler o Evangelho, porque você já leu muita coisa, e já sabe que Jesus não é Deus, agora eu quero que você leia o Evangelho. Começa pelo de Lucas. Aí foi quando eu fui conhecer Jesus, que eu não conhecia, né? Porque a minha mãe me falava dele, e meu pai era aquela cabeça aberta. Aí comecei a ler o Evangelho, eles ficavam conversando, li umas coisas sobre Scholen Asher, o Nazareno de Scholen Asher, que é um judeu lituano ortodoxo que escreve sobre Jesus. É um livro muito interessante, muito bom, um clássico. E eu fiz vestibular muito cedo, tive que ir embora de casa, aí meu pai disse: Olha, a gente não vai continuar estudando, mas você vai para Belém estudar, morava em Macapá, você vai para Belém, você procure um livro que os espíritas têm, chamado Paulo e Estevão. Não vai ser difícil você achar, porque você já leu os evangelhos, agora você vai ler Atos dos Apóstolos. Então você vai ler cotejando o Ato dos Apóstolos com o Paulo e Estevão. É muito interessante para você fazer isso aí. Então o teu próximo estudo é esse aí. Não vou poder te acompanhar, tu vai fazer isso sozinho. Não, tudo bem.
Fui embora para Belém. Não comprei o livro, não li o Atos dos Apóstolos, não me interessei, foi por nada. Fui para Belém, fiquei sozinho lá e comecei a sentir uma carência de alguma coisa espiritual, que eu queria continuar estudando. Então eu comecei a procurar várias doutrinas que eram reencarnacionistas para ver se eu entrava. Ninguém me aceitou, porque todas elas precisavam que eu me inscrevesse. Eu era de menor, eu tinha 17 anos, eu não conseguia me inscrever em nenhuma delas. E que doutrinas eram assim? Eu estive no Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, eu estive na Ordem Rosa Cruz, eu estive no Racionalismo Cristão, eu estive na Seite Onoye. Então você buscou bem, né? Eu saí, mas tinha que ter reencarnação. Sim. Tinha que ter reencarnação. Aí, aqui tem, então eu vou. E assim foi. Assim foi. E como não achava nada, eu comecei a visitar um orfanato. Tinha umas crianças órfãs, aí eu domingo ia para lá. Ficava brincando com as crianças, meio-dia pegava meu ônibus e voltava para casa. Fazia isso todo domingo. Ficava lá, fazendo nada, ficava brincando com as crianças. Num dos domingos que eu estava lá, a parede do orfanato era colada na parede do asilo. Que era, as irmãs tomavam aqui, tomavam conta aqui e lá. Aí eu vi uma cantoria pro lado do asilo, aí eu subi no muro e vi que tinha um pessoal lá no asilo cantando. Aí eu disse para os garotos, vocês me esperem aqui que eu vou ali ver o que é e já volto. Menti, que eu nunca mais voltei. Eu nunca mais voltei a esse orfanato. Nunca mais voltei. Eu ia toda semana. Aí eu saí de lá, entrei no asilo, fui seguindo o rumo da música, fui bater lá atrás. Tinha uma roda grande, jovens, e por dentro da roda um monte de cadeira com os velhinhos sentados. Eu entendi que os jovens estavam cantando para os velhinhos. Eles estavam com um livreto cheio de música, músicas antigas e tal. E quando eu cheguei, eles estavam cantando uma música do Roberto Carlos, A Montanha. Aí eu fui me aproximando, né? E o rapaz lendo ali e tal, aí eu fui querer ler com ele, ele dividiu comigo o papel. Cara, aquilo me emocionou de um jeito. Porque eu nunca imaginei que eu fosse chegar num grupo desconhecido e a pessoa fosse dividir comigo um papel. Nossa, aquilo para mim foi tão significativo. Uma coisa simples, mas foi... Nossa, até eu lembrar agora, até me emociono. Aí dividiu comigo aquele papel. E aí nós ficamos ali cantando, aí quando acabou eu perguntei, vocês são o quê? Nós somos uma juventude espírita. Cara, vocês são juventude espírita, não sabia que existia isso? Vocês fazem reunião mediúnica com essa idade? Eu disse, não, a gente não faz mediúnica. Mas vocês não são espíritas? Sim, somos. Então, se é espírita, faz mediúnica? Não. A gente se reúne para estudar. Para estudar. E acendeu a lâmpada. Aí eu disse, vocês são reencarnacionistas, não somos? Somos. Me dá um endereço. Estou atrás de um lugar para estudar que tenha reencarnação. Talvez eu tenha achado o lugar. Vou te passar o endereço. Aí passou, que eu li o endereço. Mas isso é a esquina da minha casa. Eu procurei Belém inteiro e era na esquina da minha casa. Aí eu fui para lá, cheguei lá. Quem era o coordenador da juventude? Alberto Almeida. Sério? Alberto, na época, era 7 anos mais velho que eu. Hoje eu devo ser uns 20 mais velho que ele, mas ele já foi mais novo que eu. Alberto era acadêmico de medicina, tinha 24 anos e eu tinha 17. Aí eu entrei no movimento espírita e aí no primeiro dia que eu fui, quando eu ia descendo, tinha uma biblioteca. Eu digo, uma biblioteca espírita. O livro. Aí eu fui, você tem um livro aí chamado Paulo Estevão? Eu tenho. Aí abriu assim a gaveta, tirou um livro velho. Aí me deu, tá aqui. Aí eu fiquei folheando o livro, página amarela, horrível já. E ele conversando com outra pessoa, e eu folhei, muito obrigado. Hein? Capa dura, muito, acho que é a primeira edição. Aí, você não vai levar? Eu não posso levar, é a primeira vez que eu estou vindo. Mas eu vou voltar, eu gostei, eu vou voltar. Eu vou voltar sim. Não, você vai levar. Eu digo, não posso levar, amigo. Ninguém aqui me conhece, ninguém sabe. Quem sou eu? Não posso levar um livro de uma instituição. Aí disse, não, mas eu conheço você. Não é? Não estamos conversando, então eu lhe conheço. Você vai levar. Eu digo, não faz isso não comigo, por favor. Não, vai me dar seu nome aí. Pega o seu endereço. Pronto, o livro é seu, você tem 30 dias para ler. Eu achei aquilo. De uma grandeza tão grande, porque eu era muito pobre, e uma pessoa confiar um livro para mim era uma coisa assim, nunca imaginei que eu fosse chegar num lugar
e o cara fosse me entregar um livro para eu poder levar. Aí peguei esse livro, cheguei na minha casa, eu chorei. Aí, disse pra mim assim, eu acho que eu encontrei meu lugar. Aí eu voltei. Voltei na semana seguinte, ingressei na juventude, nunca mais saí. Tipo assim, o cara que me deu esse livro, nem sabe o que ele fez. Ele chegou em casa e nem lembra do que ele fez. É uma besteira. Hoje eu sei que se aparecesse uma pessoa no centro espírita, eu daria um livro, sem nenhum problema. Até doava o livro, nem emprestava. Mas para quem não tem, é muito importante. Então assim, eu sou fruto desse acolhimento. Essa coisa besta, um livro velho caindo aos pedaços. Que foi assim, não digo que foi determinante, mas foi muito importante para que eu voltasse, para que eu me sentisse acolhido, para que eu me sentisse pertencente. E aí eu comecei a participar e me interessar em trabalhar pelo movimento espírita. Na semana seguinte eu estava engajado no trabalho. A segunda vez que eu fui eu já pedi serviço. Digo, não, eu quero trabalhar. Eu vi que tem sacerdote aqui, eu já queria limpar o centro, eu queria varrer. Não. Você vai trabalhar na assistência. Aí me botaram na assistência. E eu me tornei espírita quando eu tinha mais ou menos os meus 40 anos. Eu estava na casa dos meus pais e eu vi o livro do Eliphas Levi na prateleira. Aí eu disse para o meu pai, agora eu tenho coragem de ler o livro que o senhor me ofereceu quando eu era adolescente. Ele não lembrava da história. O senhor me ofereceu, mas eu não quis. Não estou lembrando não, mas o senhor me ofereceu, eu sei porque foi comigo. Não estou lembrando não, mas é muito bom. Eu sei, agora eu quero ler. Que agora eu tenho maturidade para ler esse negócio de magia. Não, tu vai gostar. O que era o livro? O livro era Cabala. Se eu tivesse lido esse livro que eu não quis ler, eu teria descoberto a Cabala, que a minha mãe não deixava eu ler. Se eu tivesse descoberto a Cabala e os conceitos que a Cabala tem e o quão próximo do Espiritismo eles são, quando eu tivesse ido para Belém, eu procuraria a sinagoga, que eu não fui. E se eu tivesse ido na sinagoga, pelo interesse que eu tinha com Cabala, eu teria me tornado um judeu religioso. Estudaria judaísmo, estaria até hoje dentro do judaísmo, nunca teria conhecido o Espiritismo. A decisão de ler ou não ler um livro foi a bússola que me levou numa direção. Se eu tivesse decidido pela outra, certamente a minha história de vida seria totalmente diferente. Uma coisa que não tem a menor importância. Um livro, ler, não ler, determinou toda a história da minha vida.